o som da cybercultura. O objeto desse trabalho é explorar a dimensão artística e estética da cybercultura, a partir de uma análise das configurações de comunicação e de interação que emergem no meio tecnosocial da cybercultura. Os gêneros próprios da cybercultura são bastante diversos: composições automáticas de partituras ou de textos, músicas techno resultantes de um trabalho recursivo de amostragem e arranho de músicas já existentes, sistemas de vida artificial ou de robôs autônomos, mundos virtuais, sites com uma proposta de intervenção estética ou cultural, hipermídias, eventos federados pela rede ou envolvendo os participantes por meio de dispositivos digitais, hibridações diversas do real e do virtual e instalações interativas. Uma das características mais constantes da cyberarte é a participação nas obras daqueles que as provam, interpretam, exploram ou leem. Não se trata apenas de uma participação na construção do sentido, mas sim de uma coprodução da obra, já que o espectador é chamado a intervir diretamente na atualização, seja na materialização, na exibição, na edição ou no desenrolar efetivo do aqui e agora, de uma sequência de signos ou de acontecimentos. A organização de processos de criação coletiva é igualmente típica das artes do virtual. A colaboração entre iniciadores, que são os artistas e participantes, a colocação em rede de artistas concorrendo à mesma produção, o registro de vestígios de interação ou de percurso que terminaram constituindo a obra, ou a colaboração entre artistas e engenheiros. Tanto a criação coletiva como a participação de intérpretes caminham lado a lado com uma terceira característica especial da cyberarte: a criação contínua. A obra virtual é aberta por construção. Assim, o evento da criação não se encontra mais limitado ao momento de concepção ou da realização da obra. O dispositivo virtual propõe uma máquina de fazer surgir eventos. A participação ativa dos intérpretes, interconexão e mistura dos limites, uma obra emergente de um oceano de signos digitais, como uma Afrodite virtual, todas essas características convergem em direção ao declínio, mas não ao desaparecimento puro e simples das figuras que as garantiram, até o momento, a integridade, a substancialidade e a totalização possíveis das obras, o autor e a gravação. Uma grande arte do virtual é possível e desejável, mesmo se essas figuras passassem para o segundo plano. Mas a cyberarte requer novos critérios de apreciação e de conservação que entram muitas vezes em contradições com os hábitos atuais do mercado da arte, como a formação dos críticos e as práticas dos museus. Essa arte, que reencontra a tradição do jogo e do ritual, requer também uma invenção de novas formas de colaboração entre os artistas, os engenheiros e os mecenas, tanto públicos quanto privados. A forma do universal sem totalidade, característica da civilização das redes digitais em geral, também permite dar conta das especificidades dos gêneros artísticos próprios da cybercultura. A música hoje em dia é uma arte global, isto é, ela é mundial, eclética, imutável, sem sistema unificador. Mas antes de ser considerada globalizada, era gravada por músicos locais para um público local. Quase toda música gravada por músicos locais tinha sua gravação em lugares públicos. Apenas as músicas eruditas da tradição escrita ocidental tiveram inicialmente um auditório internacional. Só no século seguinte que a situação mudou radicalmente, pois a música popular se tornou mundial e não apenas local. Por isso, quando mencionamos a música como mutável, explicamos a passagem da cena musical internacional de um estado ao outro. Uma faz intervir as transformações gerais da economia e da sociedade, a globalização, o desenvolvimento das viagens, a extensão de um estilo de vida urbano e suburbano internacional, movimentos culturais e sociais da juventude. A outra diz respeito às condições econômicas e técnicas da gravação, distribuição e audição da música. Essa difusão das gravações provocou na música popular mudanças drásticas, com misturas de culturas e línguas.
Depois da Segunda Guerra Mundial, as estações começaram a transmitir discos com boa qualidade sonora. O fenômeno da música mundial de massa tomou o vulto, sobretudo com o rock e o pop nos anos 60 e 70. Poderíamos imaginar que a globalização da música traria uma homogeneização definitiva, uma espécie de entropia musical no qual os estilos, as tradições e as diferenças acabariam se fundindo em uma única massa uniforme. Na sociedade de cultura oral, a música é recebida por audição direta, difundida por imitação e evolui por reinvenção de temas e de gêneros imemoriais. A maior parte das melodias não possui autor identificado, pertencendo à tradição. É claro que poetas e músicos são capazes de inventar canções e até de ganhar em nome próprio concursos ou prêmios. O papel criador dos indivíduos não é, portanto, ignorado. A figura do grande intérprete, aquele que transmite uma tradição dando-lhe vida nova, é mais disseminada nas culturas orais que a do grande compositor. A escrita da música permite uma nova forma de transmissão, não mais de corpo a corpo, ou de ouvido a boca ou da mão ao ouvido, mas sim por meio de texto. Baseada na escrita e uma combinatória de sons tão neutra quanto possível, separado de aderências mágicas, religiosas ou cosmológicas, o sistema musical ocidental se aparenta como universal e é ensinado como tal nos conservatórios de todo o mundo. A escrita levou a música de tradição oral para um outro ciclo cultural. Da mesma forma, a gravação fixou os estilos de interpretação da música escrita, ao mesmo tempo que regulou sua evolução. A gravação torna-se responsável pelo arquivamento e pela preservação histórica de músicas que haviam permanecido na esfera da tradição oral, que seria a etnografia musical. Enfim, alguns gêneros musicais, como jazz ou rock, só existem hoje devido a uma verdadeira tradição de gravação. A música techno inventou uma nova modalidade de tradição, ou seja, uma forma original de tecer o laço cultural. Não é mais como na tradição oral ou de gravação, uma repetição ou uma inspiração a partir de uma audição. A música techno está de acordo com o princípio da comunidade virtual, já que os acontecimentos musicais são muitas vezes produzidos durante festas, raves e adquirem sentido em comunidades mais ou menos efêmeras, que duram pouquíssimo tempo. Quando um músico oferece uma obra acabada à comunidade, ele ao mesmo tempo faz um acréscimo à reserva a partir de qual outros músicos irão trabalhar. Cada um é, portanto, ao mesmo tempo produtor de matéria-prima, transformador, autor, intérprete e ouvinte de um circuito instável e auto-organizado de criação cooperativa e de apreciação concorrente. É comum que os músicos produzam suas músicas através de amostragem e reordenação de sons, ou até mesmo trechos inteiros obtidos de gravações disponíveis. Essas músicas feitas a partir de amostragem podem também ser objeto de novas amostragens, mixagens e transformações diversas por parte de outros músicos. Um exemplo, o jingle, que só pratica amostragem. O acid jazz, que é um gênero musical que combina elementos do soul music, jazz, funk e música de disco, aquelas combatidas, é produzido a partir de slumping, uma técnica da sampleagem, que é extrair de uma gravação algum trecho da construção musical e utilizá-la para a construção de uma nova música. A universalidade resulta da técnica e da facilidade de circulação dos sons no cyberespaço. Mas a universalidade da música digital prolonga também a globalização da música favorecida pela indústria do disco e rádios FMs. Todos os tipos de música étnicas, religiosas, clássicas ou outras sampleadas, que são arranjos musicais a partir de sons previamente gravados, arrancadas do seu contexto original, mixadas, transformadas e finalmente oferecidas à escuta envolvida de uma nova aprendizagem permanente. O gênero transglobal underground participa intensamente do processo em andamento de universalização do conteúdo por conta de contato e mistura. Ele integra músicas tribais ou litúrgicas a sons eletrônicos ou mesmo industriais sobre ritmos flutuantes ou frenéticos, visando provocar efeitos de transe. Um fluxo musical em transformação constante inventa progressivamente o espaço em que ele se alastra.
Esse fluxo é igualmente universal na medida em que, dando um prosseguimento ao avanço da digitalização, alimenta-se de todo o aberto da música, da mais moderna à mais arcaica. E esse universo dispensa o fato da totalização, já que não repousa sobre qualquer sistema particular de escrita ou de combinatória de sons. Os dois principais modos de fechamento da música, que são a composição e a gravação, certamente não desaparecem, mas surgem como nitidamente secundários, tendo em vista o processo recursivo e contínuo do slamping e da remixagem no seio de um fluxo contínuo da matéria sonora. Reencontramos, com a música techno, a forma dinâmica que define a essência da cybercultura. Quanto mais universal for, menos totalizável será.